Vamos lá, né? Então, a disciplina aí toda estrelada. Hoje, mais uma vez, a gente fica com prata da casa, né, Ivo? Primeira aula foi a prata da casa. Hoje é a mais nova prata da casa, digamos assim. Então, a aula tá com o Ivo hoje. Queria novamente relembrar aí as nossas instruções durante o período de apresentação. Os microfones e as câmeras, por favor, fiquem desativados. Depois a gente vai abrir aí para as perguntas, como a gente tem feito todas as sextas-feiras. E óbvio que contamos aqui com a autorização de todos, e principalmente do Ivo, que é o expositor da aula de hoje, para que a aula seja gravada e depois disponibilizada no canal da FAO no YouTube. As primeiras 7 aulas da disciplina já estão numa playlist, na playlist AUH 5870, Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina. Nós continuamos fazendo esse processo de dar uma pequena cortadinha aqui na gravação para colocar no canal da FAO, e aí eu peço a colaboração de todos para que ajudem na divulgação, curtam o canal da FAO também, porque é desse jeito que a gente potencializa o nosso alcance, o alcance do ensino público, da defesa e da importância da universidade pública gratuita, né, nesse momento da pandemia, que tem sido tão fundamental aí na difusão dos conhecimentos que nós produzimos na universidade. Então, eu vou passar a palavra para o Ivo, que hoje vai falar aí das arquiteturas de fronteira, né, a ideia da mestiçagem, enfim, esses termos que são controversos, polêmicos, carregados de múltiplos significados, né, e que a gente, com a organização aí do Ivo, vai tentar entrar por esse universo pedregoso, digamos assim. Vamos lá, Ivo, tá com você, querido. Tá bom, obrigado. Bom, primeiro, então, boa tarde de novo a todo mundo. Eu queria começar dizendo, como a Nilce já estava aí adiantando, né, que o tema de hoje é um tema que pessoalmente me encanta bastante, ao mesmo tempo me assusta um pouquinho, porque é uma questão, a gente sabe, muito complexa, como tudo aquilo que faz parte, acho que da construção de nós mesmos, né, as alegrias, os traumas, são coisas muito difíceis de se falar, de se abordar. Mas eu confesso que realmente foi um presente poder me aprofundar um pouco nessas questões que envolvem as mestiçagens, as fronteiras. É um tema do qual eu não sou um especialista, mas que, segundo a nossa ideia aqui da disciplina, nossas discussões iniciais da disciplina, a gente julgou necessário trazer esse debate aqui para ser feito aqui. Na verdade, é mais como um ponto de partida, um início para a gente estimular um debate que vem na sequência. Isso porque essa é uma questão que é constitutiva da formação das sociedades latino-americanas e que segue como um processo ainda em andamento. Ou seja, não é só parte da nossa história pregressa, mas também da nossa condição contemporânea. Então, talvez por isso mesmo a mestiçagem tenha sido tratada por muitos pensadores de dentro e de fora da América Latina e ainda segue sendo uma questão que é muito polêmica. Então, conscientes do nosso lugar de enunciação, de que assuntos como esses são sempre muito arriscados, escorregadios, polissêmicos, sem ter a pretensão de trazer respostas que são definitivas, né, mas com esse entusiasmo então de andar por caminhos que são desafiadores. A ideia é que a aula de hoje então sirva como uma abertura para o debate a partir de um repasso que eu vou tentar fazer sobre como a mestiçagem foi interpretada por alguns pensadores, especificamente ao longo do século XX, dando ênfase para algumas formulações contemporâneas. Então, na sequência, eu vou mostrar algumas manifestações arquitetônicas que ilustram possíveis repercussões dessas teorias no campo da arquitetura, também sempre no intuito de instigar a nossa discussão. Bom, então, o conceito de mestiçagem tem sido objeto de diversas formulações e reformulações, tanto do ponto de vista biológico quanto cultural, derivando em teorias que ora apontam para um processo de homogeneização étnica e social dos povos latino-americanos, a partir da criação de uma cepa racial nova,
ora para a defesa da manutenção da sua diversidade, que é constitutiva. De uma forma ou de outra, a gente procura entender aqui que esse acúmulo de pensamentos, as suas formulações, continuidades, refutações, fazem parte de uma já longa trajetória teórica, fundamentada sempre no desejo de superação da condição colonial e da busca de caminhos próprios para a América Latina. No campo disciplinar da arquitetura, nós nos damos conta de que a questão é tão espinhosa quanto incontornável quando livros, por exemplo, como Race and Modern Architecture, que foi lançado nesse ano, é organizado pela Irene Cheng, Charles Davis e Mabel Wilson, livros como esse expõem como os historiadores da arquitetura têm tradicionalmente evitado ou minimizado essas questões raciais na produção da arquitetura. Em contraste com aproximações que têm sido feitas nos campos da história, da antropologia, da sociologia, dos estudos culturais, geografia, ciência política, direito, literatura, enfim, né, com base sempre em estudos interdisciplinares e que tem mostrado como, e é isso que a gente tem discutido aqui sempre, né, como a episteme ocidental é profundamente racializada. E a discussão sobre a mestiçagem, nos seus mais diversos aspectos, como ponto central do processo de conformação do sistema mundo moderno colonial, parece ser uma das fronteiras críticas de maior relevância nesse processo de compreensão. Então, pensadores como o antropólogo brasileiro congolês Kabengele Munanga definem a mestiçagem como um conceito que é, ao mesmo tempo, científico e cultural, sempre saturado de ideologia. Assim como ele, eu vou considerar aqui a acepção que o termo mestiçagem ganhou com o tempo, né, compreendendo a generalidade dos casos de miscigenação entre populações que são biologicamente diferentes, mas que também abrange fatos sociais, econômicos, culturais, psicológicos, político-ideológicos que são inerentes à história do termo. Percorrendo a mestiçagem na história do pensamento, Munanga recupera como os filósofos iluministas, né, por exemplo, como pais do projeto moderno, teorizavam sobre a diferença racial e tratavam o mestiço como um ser ambivalente, ora como o mesmo, ora como o outro. Então, enquanto Voltaire a considerava uma anomalia, fruto da união escandalosa entre raças distintas, outros, como Buffon e o Diderot, tinham convicção na unidade da espécie humana, já vendo nela não uma ideia de esterilidade, mas uma noção fecunda. Para o Diderot, por exemplo, a América já era o caldeamento das três culturas, onde a mestiçagem tinha conservado o melhor de cada raça, a adaptação ao clima e ao meio ambiente dos autóctones, a força física e os dons artísticos dos negros e o conhecimento do europeu, né, indicando não um entendimento de hierarquia racial, mas uma classificação cultural, está muito claro. E daí o germe do pensamento que vai se desenvolver nos séculos seguintes, que vacila sempre entre a defesa da miscigenação como um processo desejável de síntese racial e cultural, ainda claro que muito marcado por critérios hierárquicos, e as teorias racistas, que defendem a pureza racial e a mestiçagem como uma transgressão das leis naturais. Então, para o Munanga, no Brasil pós-abolição, a pluralidade racial derivada do processo colonial representava uma ameaça no caminho da construção de uma nação que se queria branca, né, colocando a raça no centro do debate nacional a partir do final do século XIX até meados do século XX, pelo menos. E, efetivamente, nesse período, a formulação de uma teoria do tipo étnico brasileiro, ou seja, a questão da definição do brasileiro enquanto povo e do Brasil como nação, mobilizou vários intelectuais, né? Do Silvio Romero ao Euclides da Cunha, do Oliveira Viana ao Gilberto Freire, enfim, só para citar aqui alguns poucos. E todos acreditavam no nascimento de um povo tipicamente brasileiro, resultante da mestiçagem das três raças, invariavelmente de forma mais ou menos explícita, apostando na predominância de uma cultura branca com aportes negros e indígenas e de um processo gradativo de embranquecimento racial. E é no desenrolar desse contexto que, nos anos 30, surge a busca por novos caminhos na orientação política do Brasil e os esforços pela definição de uma identidade nacional na qual a arquitetura teve, como a gente sabe, um papel muito importante.
é quando o Gilberto Freire vai operar o seu clássico Casa Grande Senzala, né, no seu clássico Casa Grande Senzala de 1933, o deslocamento do conceito de raça para o de cultura, né, representando a sociedade brasileira como tendo a sua origem em um triângulo cujos vértices seriam as raças branca, índia e negra. Então, se por um lado a teoria do Gilberto Freire enfatizou as contribuições profundas dos negros, dos indígenas e dos mestiços na vida brasileira de uma forma positiva, por outro, essa apologia da mistura de herança cultural com o cruzamento racial foi determinante para consolidar o mito da democracia racial. Essa ideologia do sincretismo sugere um universo que seria isento de contradições, né, reprimidas pela apologia da síntese oriunda do contato cultural. Como sabemos, esse é um pensamento que marcou e ainda marca profundamente o imaginário social brasileiro, e as críticas contemporâneas a esse tipo de formulação também já são bem conhecidas. Então, um tipo de estratégia ideológica que também não era exclusiva do Brasil, né? Em Raça Cósmica, de 1925, o célebre filósofo e secretário de Educação mexicano José Vasconcelos concebeu uma ideia de uma raça mestiça. A primeira raça síntese do planeta, a quinta raça, que abarcaria as outras 4 que existiam no mundo. Então, a teoria dele, também participante dessa busca por definição das identidades nacionais latino-americanas, vislumbrava uma descendência híbrida, fruto dos cruzamentos raciais, ideológicos, culturais e biológicos, que seriam capazes, então, de criar uma nova consciência mestiça, e também privilegiava a ideia de síntese sobre a de pluralidade racial e cultural. Ao contrário do Gilberto Freire, para quem a miscigenação, que largamente se praticou aqui, corrigiu a distância social, que de outro modo se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a Senzala, nas palavras dele, o Darcy Ribeiro não enxergava a mestiçagem ou essa mistura de diferentes Brasis como um sinônimo de democracia racial. O Povo Brasileiro foi publicado no final do século passado, mas como resultado de décadas de pesquisas dele, ele afirmava que para existir a democracia racial era preciso antes vivermos numa democracia social. Então, sem desconsiderar a contribuição de Gilberto Freire, ao mesmo tempo em que ele valoriza a cultura indígena e a formação interétnica da família brasileira, ele também reconhece que a formação do povo brasileiro foi fruto de um processo extremamente violento. O africano que chegou no Brasil, por exemplo, teve a sua identidade negada e marginalizada, se tornou um ser sem identidade, exilado. Ao mesmo tempo, os seus descendentes continuaram como seres desgarrados, socialmente repelidos, porque eles não cabiam nas entidades étnicas que aqui tinham sido constituídas. Em meio a toda essa mistura de culturas e de referências, ele diz que o brasilíndio, o mameluco, o afro-brasileiro perceberam-se numa terra de ninguém, né? E o termo que ele usa para isso é ninguémdade. Só que, no entanto, ele considera que, abre aspas, os brasileiros se sabem, se sentem e se comportam como uma só gente, pertencentes a uma etnia nacional, um povo-nação, constituído menos pelas distintas matrizes biológicas de origem do que pela participação em um corpo de tradições comuns mais significativo para todos do que as variantes subculturais e de classe social. Sua visão, portanto, mira a unidade sem evitar as contradições presentes no processo de miscigenação brasileiro, ao longo do qual, segundo ele, a doçura externa e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e brutal que também somos. Destacando que a mais terrível das nossas heranças é esta, de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. A interpretação do Darcy Ribeiro compõe uma lista numerosa de pensadores que, refletindo a partir de diferentes momentos históricos, deram sua contribuição ao pensamento sobre a mestiçagem como um elemento chave de compreensão da América Latina.
é um conceito que, eu repito, é polissêmico e sempre em disputa. Então, nós podemos considerar que essa abordagem, que integra tanto a riqueza quanto a violência desse processo histórico, se aproxima de outras teorizações contemporâneas sobre a questão sem se identificar completamente com elas. Então, se pensados em longa duração, como é a nossa proposta aqui, os estudos sobre a mestiçagem eles vêm ganhando complexidade a partir de diversas contribuições e de diálogos interdisciplinares cada vez mais intensos, que em grande medida partem das teorizações propostas pela Escola dos Anais, passando pela história das mentalidades, a história cultural, a história transnacional, chegando até os estudos pós-coloniais, subalternos e descoloniais. E é nesse sentido que se estrutura a aproximação interdisciplinar que envolve história, antropologia, paleografia, crítica cultural, que apresenta o Serge Gruzinski para definir a sua interpretação de pensamento mestiço a partir das relações entre o México e a Europa durante o período da conquista. Também ele, mas de uma forma diferente da visão de corte mais evolucionista e civilizatória do Darcy Ribeiro, ele também considera que os movimentos de mestiçagem seriam compostos por uma série de procedimentos formais, caracterizados pela forte presença da contradição, do paradoxo, do desequilíbrio, do cruzamento estético de múltiplas origens, né, gerando o que ele chama de uma tensão harmoniosa entre elementos díspares e trabalhando na fresta entre conflitos que aparentemente são insolúveis. Assim, os elementos que tradicionalmente foram lidos, ora como distorsão do modelo europeu, ora como corrupção da cultura indígena, então poderiam ser tomados como elementos de integração da obra, valorizando as contradições e os paradoxos, mas sem banalizar os conflitos existentes. E como obra paradigmática da mestiçagem, o Gruzinski cita recorrentemente o exemplo de Macunaíma, a obra na qual o Mário de Andrade trata com naturalidade a mistura entre a tradição oral indígena e o capitalismo europeu. E ao naturalizar um conflito que seria estranho, tanto da perspectiva da cultura indígena quanto da europeia, cria uma espécie de terceira cultura que reivindica sua diferença, admite o estranhamento que gera e não procura amenizar a sua tensão de origem. Sou um tupi tangendo um alaúde. É uma frase do Macunaíma citada diversas vezes pelo Gruzinski no seu livro O Pensamento Mestiço, de 1999. Tomando o Macunaíma como um exemplo de uma mestiçagem que seria frutífera e complexa, e não de um ponto de vista apaziguador, o Gruzinski recoloca a atualidade do pensamento do Mário de Andrade no final do século XX, que um herói sem nenhum caráter representa, ao mesmo tempo, os conflitos de uma personalidade em formação e a potência de libertação de ser, ao mesmo tempo, tudo e coisa nenhuma, de poder se transformar em muitas coisas, que é o que justamente o que ele faz o tempo inteiro no livro. E de um ponto de partida parecido, o ensaísta Silviano Santiago encontra na ambiguidade do que ele chama de entrelugar as posições discursivas de enunciação da literatura e, por extensão, da cultura latino-americana. A sua teoria incorpora as formulações desconstrutivistas do Derrida, por exemplo, mas de uma forma muito surpreendente promove uma leitura que coloca Oswald de Andrade não só como a legítima tradução, mas como precursor da intenção do Derrida, por anular o centro como um lugar fixo e estável, através do raciocínio, da assimilação de virtudes culturais e do descarte de valores estéreis e ultrapassados típicos da Europa colonialista e neocolonialista. E entre as contribuições relevantes do pensamento antropofágico, ele chama atenção para a destruição sistemática dos conceitos de unidade e de pureza, usando como exemplo uma citação símbolo desse discurso do próprio Oswald de Andrade, no qual ele diz: a Alemanha racista, purista e recordista precisa ser educada pelo nosso mulato, pelo chinês, pelo índio mais atrasado do Peru ou do México, pelo africano do Sudão.
é preciso ser misturada de uma vez para sempre. Precisa ser desfeita no melting pot do futuro. Precisa mulatizar-se. E essa mulatização que defende o Oswald não parece ser outra coisa que o significado da sua ideia antropofágica de deglutir o exógeno para produzir algo ainda melhor, uma visão, claro, que também não é livre de idealizações. Mas a antropofagia é uma metáfora, então, que vai persistir no pensamento brasileiro, sendo recuperada muito tempo depois por gente como Caetano Veloso, atualmente por pensadores jovens como Luiz Rufino, né, mas que também repercutiu no pensamento latino-americano de uma forma mais ampla, por exemplo, na conceituação de codigofagia do filósofo equatoriano Bolívar Echeverría, que no livro La Modernidad de lo Barroco, de 1998, ele a descrevia justamente como o devorar mútuo dos códigos culturais dos diversos grupos étnicos africanos, americanos e europeus, que levou os colonizadores a colocar de pé aqui uma Europa que nunca existiu antes deles, uma Europa latino-americana. E nesse entrelugar é que aparece uma das conceituações mais potentes sobre o mestiço e sobre o seu lugar no mundo contemporâneo, que é a fronteira. Nepantla, um advérbio proveniente do náhuatl, uma língua vernácula mexicana, traduzido para o espanhol como no meio, pelo meio, é usado por Glória Ansaldúa, uma chicana e homossexual, para cunhar o conceito de pensamento fronteiriço. O seu livro Borderlands, La Frontera, de New Mestiça, de 1987, trata de forma pioneira a fronteira como um espaço de debate sobre a resistência identitária dos indivíduos que vivem nos limites fronteiriços das nações e que são divididos, pelo menos, entre dois sistemas, dois pensamentos, duas almas, dois mundos culturais, muitas vezes, como no caso da própria Ansaldúa, experimentando a tensão entre a subalternidade e a hegemonia da colonialidade nas suas mais diversas expressões, incluindo raça, gênero e sexualidade. E como indica no título do livro, essa estadunidense de ascendência mexicana coloca em contato direto os conceitos de fronteira e mestiçagem, sendo a fronteira o lugar natural de expressão do mestiço. Uma fronteira que não se confunde com marcos territoriais precisos, mas que se espalha pelo mundo através das subjetividades. Também não se trata de uma mestiçagem que caminha para a constituição de individualidades ou de sociedades coesivas, mas que contém o conflito da coexistência entre mundos diversos. A partir do seu lugar de escritora chicana às margens do cânone, ela trouxe para o centro do debate feminista do hemisfério norte as demandas das mulheres de cor, lésbicas, judias e dos países pobres. Esse feminismo da diferença reflete os debates dos anos 80, um período em que a entrada do pensamento pós-modernista e pós-estruturalista na academia norte-americana desestabilizou as certezas epistemológicas vigentes. Então, uma mistura de poesia, autobiografia espiritual, ficção e discurso analítico. O Borderlands é um escrutínio de uma representação da mestiçagem contemporânea, com passagens que são escritas em inglês, espanhol e vários idiomas indígenas, e que tem como pano de fundo a explosiva fronteira entre o México e os Estados Unidos. Esse é o lugar de fala da New Mestiça, aquela que não é reconhecida nem como estadunidense, nem como mexicana, equilibrando-se nas frestas territoriais, nas sobreposições culturais, no cruzamento dos vários vetores da diferença resultante desses deslocamentos históricos. E é desse lugar que ela assume os múltiplos nomes da mulher, que não se encontram nos registros hegemônicos ocidentais como uma identidade resistente. Latingada, a mulher perdida, Guadalupe, a virgem mexicana, La Llorona, a assombração que matou os próprios filhos para se vingar do marido traidor, Coatlicue, a deusa asteca da vida e da morte,
Tlazolteotl, deusa huasteca da imundície, da luxúria, dos amores ilícitos, e La Malinche, a indígena nahuar, que pariu um filho do conquistador Hernán Cortés. Segundo Ansaldúa, uma fronteira é uma linha divisória fina, enquanto um território fronteiriço é um lugar vago, indefinido, criado pelo resíduo emocional de uma linha que é antinatural e que está sempre em constante transição. É um espaço de ambivalência e de mal-estar, marcado pela ira, pelo ódio, pela exploração, onde habitam o atravessado, o perverso, o vesgo, o queer, o atrapalhado, o híbrido, o meio morto, o mulato, o mestiço. Ansaldúa fala de uma fronteira que também é geográfica. É um espaço de encontro e de confronto de duas culturas, onde o conflito é tão interiorizado que às vezes se tem a sensação de que uma anula a outra e de que os chicanos não são nada, são zero. A veces no soy nada ni nadie, pero hasta cuando no lo soy, lo soy. E essa crise de identidade foi trabalhada por diversos pensadores latino-americanos, algo bastante próximo ao raciocínio, por exemplo, que o Paulo Emílio Salles Gomes faz ao analisar a nossa produção cinematográfica nos anos 70, quando ele diz que não somos europeus nem americanos do norte, mas destituídos de cultura original, nada nos é estrangeiro, pois tudo o é. A penosa construção de nós mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro. Ansaldúa reivindica então a fronteira como um terceiro espaço, uma comunidade imaginária, utópica, aberta para ilegal, para pária, numa reapropriação que privilegia a noção de imigração, de multiplicidade, de provisoriedade, de um lar sem um território geopolítico juridicamente nacionalizado. Nessa interpretação, a mestiçagem fica do lado oposto da nacionalidade, como um emblema de homogeneidade e de coesão. De acordo com Ansaldúa, o mestiço pertence a todos os países e a país nenhum. Não tem cultura, porque desafia as crenças culturais e religiosas de origem masculina dos indo-hispânicos, ao mesmo tempo em que tem cultura, porque participa da criação de uma nova cultura e de um novo sistema de valores e símbolos que nos conectam um ao outro e ao planeta. Então, nas palavras de Ansaldúa, soy un amasamiento, soy un acto de amasar, de unir y juntar, que no solo ha creado una criatura de oscuridad y una criatura de luz, sino también una criatura que cuestiona las definiciones de luz y de oscuridad y les asigna nuevos significados. Esse é um conceito que perturba os binarismos culturais modernos, operando dentro de uma referência epistemológica distinta do modelo que estrutura as relações entre centro e periferia, entre tradição e modernidade. Ele é produto da transculturação, do sincretismo, da diasporização, que criam disjunções entre o tempo e o espaço e que são nada mais, nada menos do que as próprias fronteiras. E é a partir da Ansaldúa que o Walter Mignolo desenvolve o seu conceito de pensamento fronteiriço, que é um dos desdobramentos do seu pensamento amplo sobre a diferença colonial como parte constitutiva do imaginário do mundo moderno colonial que configura o mundo com base em um sistema de hierarquias e de exclusividades. Então, assim como em Ansaldúa, esse pensamento encontra raízes no contexto dos anos 80, muito em função dos movimentos migratórios reversos, ou seja, das antigas colônias em direção às metrópoles, que abrem espaço para uma redefinição da cidadania, da democracia, das relações econômicas e dos próprios direitos humanos também na Europa e nos Estados Unidos. Trata-se de um novo jeito de pensar a partir de um outro ponto de vista, com o colonizado ocupando agora o espaço do colonizador, e também, nas palavras do Mignolo, uma forma de teorizar a partir do corpo da experiência. Assim, o pensamento de fronteira parte de uma situação que é bilíngue.
caracterizada por conceitos que são dicotômicos, é a absorção e o deslocamento das formas hegemônicas de conhecimento para a perspectiva do subalterno. É uma crítica dupla, em que ele advoga por pensar desde ambas as tradições e, ao mesmo tempo, de nenhuma delas. Seria a tradição das cosmologias europeias para a gnose ameríndia, o momento em que, segundo ele, a razão do mestre é absorvida pelo escravo, quando a razão subalterna incorpora ou fagocita outra razão para a dele ou a dela. E a referência dele ao ato de fagocitar remete mais uma vez a Oswald de Andrade. Afinal, não seria isso um pensamento muito próximo ao do Oswald de Andrade, quando lá atrás, nos anos 20 do século passado, decretou que só a antropofagia nos une? Quando ele diz que sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem? Quando diz que fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará? Quando disse que o espírito se recusa a conceber-se sem o corpo? Quando fala do índio, que é filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de Dom Antônio de Maris? Voltando a miolo, a estruturação de um pensamento crítico de fronteira exige, então, que se considere não apenas a linha de delimitação e exclusão precisa, né, descrita pela Ansaldúa, mas aborda esse espaço que é impreciso, que existe nos dois lados. Então, nessa interpretação, a fronteira é concebida como um espaço complexo de cruzamentos e conflitos que permite mobilidade e interconexão com distintos espaços, tempos e identidades. Para ele, essa fronteira alargada ou a borda substitui, no século XXI, a fronteira conceituada até então como uma demarcação do limite de civilização, subentendendo que do outro lado se encontra o vazio e a barbárie. Essas fronteiras criadas pela modernidade não eram apenas geográficas, mas também, como ele diz, corpográficas, porque se baseiam numa categorização racial da população, criando uma ordem classificatória dentro da qual quem classifica se coloca no topo da humanidade. E, segundo Miolo, isso foi responsável por gerar uma perspectiva que ele chama de perspectiva de ponto zero, de observação e de conhecimento, que delimitava uma fronteira civilizatória, considerando que do outro lado as pessoas não eram capazes de pensar ou de teorizar. Então, assim, o que o Miolo define como uma teoria a partir das bordas emerge desde e como uma resposta à violência e à retórica da modernidade, que ainda hoje assume a inferioridade do outro como uma justificativa para a exploração e a destruição das diferenças. Opostamente, o pensamento da borda é a epistemologia da exterioridade, ou seja, do fora criado a partir de dentro, né? E, como tal, é sempre, então, um projeto descolonial. E aí nós podemos aproximar a expressão literária chicana da Glória Ansaldúa da sociologia da imagem proposta pela filósofa boliviana Silvia Cusicanqui, que a Márcia se referiu aqui na aula passada, que ela chama de teoria iconográfica para construir interpretações e narrativas sociais que muitas vezes são encobertas pelas palavras. Então, de forma análoga à condição chicana, a Cusicanqui requer uma identidade que ela denomina Titi, que é uma palavra de origem aimará que ela considera a mais adequada para designar os mestiços como ela. Titi é um termo que contém diversas conotações. Na raiz, ele se refere a uma cor, produto da justaposição de pequenos pontos de cores que são contrastantes, que se confundem para a percepção, mas que não se misturam nunca totalmente. Ou seja, são essas cores meio manchadas, sujas, né? E não a mescla que resulta numa cor completamente homogênea. Essa noção de Titi referencia um conceito aimará sobre algo que é e não é ao mesmo tempo. É muito complexo e pouco maniqueísta e que, segundo a Cusicanqui, representa justamente a potência do indiferenciado e que reside justamente na configuração dos opostos sem mistura. O Titi conjuga o mundo índio com o seu oposto sem anulação, sem perda de substância e sem perda de energia.
Em relação a algumas teorias pós-modernas que saíram em defesa do multiculturalismo e da hibridez, ela alerta para os efeitos nocivos que algumas dessas teorias podem trazer a partir de uma teatralização da condição do indígena como aquele habitante originário, ou seja, que remete a um passado que se imagina quieto, estático, arcaico, de populações que estão ancoradas no passado e incapazes de conduzir o seu próprio destino e de governar. Por isso mesmo ela recusa a noção de hibridismo, tal como foi formulada pelo Garcia Canclini, primeiro porque ele usa uma metáfora genética e que tem conotação de esterilidade. A mula, que está na raiz da palavra mulato, é uma espécie híbrida que é incapaz de se reproduzir. E segundo, porque a hibridez assume a possibilidade de que da mescla de dois diferentes possa sair um terceiro, uma raça que é nova, resultante de uma fusão harmônica, supostamente harmônica. Sobretudo porque, segundo ela, esse tipo de interpretação contém uma visão que é historicista e evolucionista, que é completamente alheia ao modo de ser e de pensar do indígena, que não concebe a história de uma forma linear. Não existe pré, nem pós e nem moderno, para quem o passado e o futuro estão sempre contidos no presente. Essa sociedade manchada que ela defende propõe, então, a coexistência de múltiplas diferenças raciais e culturais que não se fundem, mas que se antagonizam e se complementam. Assim, a metáfora do Titi assume um ancestral duplo e conflitivo que resulta num presente que é complexo, mas, tal como propõe Ansaldúa, também é potencialmente harmônico e livre, que vem com a liberação dessa metade índia ancestral e de formas dialógicas de construção e de conhecimento a partir das diferenças. E formulações teóricas como as da Glória Ansaldúa, a Silvia Cusicanqui, dificilmente poderiam ser estruturadas desvinculadamente dos seus lugares de origem, a fronteira México-Estados Unidos e o altiplano boliviano. Dois lugares onde esse encontro do europeu com civilizações pré-colombianas muito fortes resultou em dinâmicas de mestiçagem que certamente estão entre as representações mais potentes da complexidade e das disputas culturais que envolvem esse processo histórico. Então eu aproveito a sugestão dessa chicana e dessa Titi para tentar algumas aproximações com o campo da arquitetura a partir de certa produção arquitetônica do México e da Bolívia, tentando evitar um pouco os exemplos já conhecidos. Países que são países testemunha, né, na classificação do Darcy Ribeiro, pela força das culturas ancestrais, mas também fronteiras que eu acho que oferecem um ponto privilegiado de observação de possíveis rebatimentos dessas questões nos debates dentro do campo disciplinar. O Liernur observa que existe uma contradição de partida na forma como se construiu a ideia de arquitetura moderna. E se essa produção supõe a vigência de um princípio universal, os estudos de história da arquitetura se articularam a partir do que ele chama de conquistas e descobrimentos que são locais, basicamente europeus e norte-americanos, o que transtorna o conceito e nega a própria universalidade da modernidade, relegando o universal sempre como um modelo que é imputado ao centro. Ele chama a atenção, por exemplo, para a importância dos estudos sobre a relação Oriente-Ocidente que revolucionaram as bases da disciplina no começo do século passado. Desde a viagem do Oriente do Le Corbusier, aos japonismos presentes na arquitetura europeia e estadunidense, passando pelas transformações do modelo do bangalô de Bengala do século XVII na Califórnia, para a Califórnia de meados do século XX, o impacto que tiveram as construções caribenhas reproduzidas na Grande Exposição de 1851, do teto plano transplantado do clima seco da África do Norte à Europa temperada e chuvosa. Ou seja, podemos pressupor, então, que as dinâmicas de mestiçagem fazem parte dos fundamentos da própria arquitetura moderna. Então, relativizando o antagonismo entre essas dimensões local e global da arquitetura moderna, são bastante conhecidas as profundas interações entre os estados nacionais e a construção de identidades em diversos países da América Latina durante a primeira metade do século passado.
Na avaliação do Luiz Eduardo Carranza, pretendia se forjar uma singularidade civilizatória a partir da síntese racial que, com a ajuda da arquitetura, procurava apresentar uma alternativa à modernidade europeia, ou seja, supostamente deslocalizada, né? Eu vou aproveitar então para compartilhar minha tela. Já apareceu aí? Estão vendo a tela aí? Sim? Tá. Então, no México, ao lado do Brasil, um dos casos mais emblemáticos dessa construção, definições em relação à pureza da raça mexicana e a uma etnicidade híbrida ou mestiça foram centrais no desenvolvimento de teorias e de projetos para uma arquitetura nacionalista. A partir dos anos 20, no pós-revolução, as artes e a arquitetura pré-hispânica não foram somente idealizadas, como elas aparecem como exemplos do verdadeiro espírito da raça mexicana. De um lado, então, estavam arquitetos como o Manuel Amabile, autor do Pavilhão Mexicano na Exposição de Sevilha de 1929, que advogavam pela recuperação da arquitetura pré-hispânica, de acordo com as interpretações que buscavam uma matriz de mestiçagem hierarquicamente fundamentada na ascendência da raça mexicana sobre as demais. Ele defendia que essa herança fazia com que os mexicanos contemporâneos fossem capazes de entender, de interpretar, de traduzir as obras pré-hispânicas para o presente, sem a necessidade de fazer nenhum tipo de imitação ou reprodução de estilos, artes ou detalhes decorativos. Apesar disso, as suas obras, como a gente está vendo aqui, costumavam usar citações diretas de alguns elementos pré-hispânicos, enfim, mostrando que nem sempre essa transposição de ideia para a obra ou de teoria para a prática é uma operação muito fácil. De qualquer forma, ele buscava trabalhar no inconsciente coletivo de tradições e sensibilidades que ele acreditava persistir no povo mexicano, com base nas suas raízes raciais e idiosincrasias culturais, a partir das quais adaptações seriam feitas para ser mais universal e mais cosmopolita. Uma outra linha de desenvolvimento da arquitetura mexicana, nesse início do século passado, estava centrada na ideia de miscigenação, mais próxima, então, à matriz de pensamento que também vigorou aqui no Brasil. Para esse grupo, a ideia de miscigenação e de identidade mexicana, né, estava baseada nos estilos importados da Espanha, ou seja, o colonial, que a partir de um processo de adaptação e de tradução por parte da população indígena, ganharam novas formas e significados próprios, ou seja, aquela Europa latino-americana a que o Echeverría se refere. Então, arquitetos como Jesus Azevedo, Federico Mariscal, que são correspondentes aos nossos, mais ou menos, né, aos nossos José Mariano Filho e Ricardo Severo aqui, destacavam que a maioria dos cidadãos mexicanos eram fruto da mistura material, moral e intelectual entre espanhóis e aborígenes, ou seja, resultados da colonização. Então, assim como as raízes do México e do seu povo, a origem da arquitetura mexicana deveria estar nas obras coloniais. E nesse contexto, então, dissemina-se a linguagem neocolonial, que, assim como o colega brasileiro Lúcio Costa, o Luiz Barragán toma como referência para suas primeiras obras, né, nas quais se nota uma tentativa, em algumas delas, de se colocar em diálogo elementos hispânicos com outros elementos pré-hispânicos. Seria justamente essa a gênese da raça cósmica vislumbrada pelo Vasconcelos, que no programa arquitetônico proposto para o Departamento de Educação Pública, ele defendeu a recuperação da herança da arquitetura colonial em termos de continuidade do que ele considerava a melhor realização estética da raça latino-americana. E aí arquitetos como o Carlos Obregón Santacília, em sintonia com as ideias do vasconcelismo, projeta, por exemplo, o Centro Escolar Benito Juárez, em 1925, cujo caráter mexicano neocolonial vai dando espaço, na década seguinte, a uma sugestão de mexicanidade mais art déco,
como nesse monumento icônico à la Revolución, né, que ele projeta em 1938, e no qual incorpora então esses grandes grupos escultóricos com figuras robustas dos indígenas, né, que estão aqui representados então como se fossem os próprios pilares da nação mexicana. Bom, a inserção de elementos de matriz colonial e pré-hispânica em obras, enfim, que podemos chamar de déco, né, que foi um estilo impulsionado pela Exposição de Artes Decorativas de Paris de 1925, passa a ser recorrente a partir dos anos 30, né, num cruzamento de referências que aparece claramente no edifício, por exemplo, nesse edifício de inspeção de polícia e de bombeiros do Distrito Federal, atualmente o Museu de Arte Popular, do Vicente Mendiola, no qual convivem lado a lado as arcadas de galerias hispânicas, com arremates escultóricos em baixo relevo nas esquinas de uma clara evocação pré-hispânica. Então, na avaliação do Carranza, as obras desse período fazem parte de uma ideia de mestiçagem racial e cultural que teria por objetivo levar à consolidação de uma cultura moderna própria, coerente e homogênea, capaz de incorporar a população indígena no centro do Estado moderno. No entanto, a ideia de raça, dentro desse conceito de mestiçagem, era muito mais tratada como um construto social do que a partir de traços biológicos. Assim, na mestiçagem, a raça passa a ser uma categoria discursiva que é parte de um projeto ideológico de Estado para a integração ou aculturação dos indígenas na população em geral, ou seja, transformar a heterogeneidade racial e cultural em uma cultura patriótica unificada, incorporando o indígena na cultura universal ocidental, ou seja, um ideal pós-revolucionário que se apresentava de forma oposta ao positivismo do governo anterior do Porfírio Dias, derrubado pela Revolução, mais positivista e tal. O ideal sincrético que está por trás da formação da raça cósmica de Vasconcelos é a base do programa proposto para os muralistas para as obras públicas, né, encorajados então a enfatizar a produção cultural autóctone e as tradições populares, relacionando visualmente as características do tempo presente com as culturas do passado. Uma síntese racial que tem o seu ponto de partida simbólico no romance amaldiçoado entre o conquistador Hernán Cortés e La Malinche, a mãe e a traidora do México, representada nesse afresco do Orozco, sendo segurada pelo espanhol, né, que olha diretamente para ela enquanto ela mantém os olhos fechados, em sinal de submissão, oprimindo então esse corpo deitado que seria a própria representação do México. A tensão dessa cena então representa um processo de mestiçagem que, a despeito do ideal estatal de coesão social e de unificação identitária, é muitas vezes apresentado pelos muralistas através de uma visão crítica da violência e da colonização. O Diego Rivera, por exemplo, compõe uma alegoria dantesca da chegada do Cortés a Veracruz, representando a expoliação, a submissão, a escravização e a morte dos indígenas, mas também a mestiçagem que nasce como fruto dessa violência. O pequeno indígena de olhos verdes está aí sendo carregado nas costas da Malinche, que esconde o rosto atrás do Cortés, mas que também está presente nas sandálias e nas pernas, a mostra, né, que os colonizadores adotam no México, a partir da chegada do México. Então, como se sabe, a síntese procurada pelo Vasconcelos e a importância que ele dava às artes teve uma grande repercussão na produção mexicana moderna. Nas décadas subsequentes, a mestiçagem seguiu sendo uma referência central para a produção artística e arquitetônica mexicana, mas as obras modernas assumem, a partir dos anos 50, feições mais abstratas e elementos decorativos menos diretos. O famoso campus da Universidade Autônoma do México, a UNAM, é sem dúvida a maior e a mais monumental representação dessa ideia de integração plástica de corte vasconcelista. É um ideário que está presente até no emblema da universidade, que inclui um mapa da América Latina, ou seja, não do México, mas da América Latina, e os dizeres "Por mi raza hablará el espírito", que foi cunhado pelo próprio Vasconcelos.
e uma procura pela síntese das linguagens mexicanas, da arquitetura moderna, dita então internacional, corbusiana, com a pré-hispânica, é muito notável em edifícios da UNAM, especialmente em alguns como os frontões do Alberto Aray, que além de arquiteto era um importante teórico também mexicano e que tinha origem japonesa, ou seja, ele próprio já um fruto da mestiçagem, que nesse conjunto de edifícios voltados para a prática esportiva, os frontones, faz uma evocação da plástica das pirâmides pré-hispânicas, mediante então o uso de taludes e de paramentos de pedra vulcânica, que são típicas daquela região do Pedregal de San Ángel, onde está situada a UNAM. E de forma mais espetacular e mais conhecida, na biblioteca do Juan O'Gorman, arquiteto e pintor responsável por esse edifício, e também pelos murais em pedra que recobrem o prédio, né, os murais intitulado Representação Histórica da Cultura. Então, esses murais compõem uma narrativa das duas grandes etapas históricas do México. Na face norte, as culturas e as deidades pré-hispânicas e mesoamericanas, e na sul, o encontro cultural que forma o México moderno a partir da chegada dos espanhóis, é uma alegoria que é muito complexa, que representa a introdução da ciência ocidental, mas também representa a violência da conquista, aparecem canhões, espadas, da imposição dos símbolos cristãos, né, da imposição dos símbolos cristãos em termos de um confronto étnico-cultural que aqui aparece simbolizado pela dualidade entre Deus de um lado, que vocês podem ver na parte de cima, e do diabo do outro. Por si só, a trajetória do O'Gorman é bastante ilustrativa, não só do processo, mas da busca por uma arquitetura que nós podemos considerar mestiça. Ele foi um dos principais responsáveis pela introdução da arquitetura funcionalista no país, e uma de suas obras mais célebres, o conjunto de casas Processi O'Gorman e a casa estúdio do Diego Rivera e Frida Kahlo, construídos entre 29 e 32, a sugestão de alguma mexicanidade presente nas cores e no muro de cactos que fecha o perímetro do lote, por exemplo, aparece mais como um acessório e submetido ao desejo de integrar uma modernidade entendida como internacional, né, aqui nesse caso com claras referências à obra de Le Corbusier no Atelier dos Enfants. Com o passar do tempo, essa relação vai se alterando e o O'Gorman passa a repudiar a sua fase funcionalista em busca de uma arquitetura que, a seu ver, seria genuinamente mexicana. E considerando a obra de um arquiteto como Oscar Niemeyer, vejam só, como uma mera imitação do Le Corbusier. Em sua última obra, que é essa aqui do início dos anos 50, a Casa Cueva, que também fica no Pedregal Vulcânico próximo da UNAM, essa busca chega quase ao paroxismo, né, na organicidade da arquitetura, na integração material com a lava vulcânica do lugar, né, esse aspecto de caverna. A arquitetura parece que procura brotar, né, procura as raízes do México. É uma obra que não só faz referências à terra originária, mas que procura brotar dessa própria terra, conformando um conjunto que, enfim, é eclético, é híbrido, sincrético. E passando do México modernista para a Bolívia contemporânea, uma outra arquitetura aparece na América Latina, uma outra arquitetura, né, parafraseando o Henrique Braun, que coloca as complexidades, contradições da mestiçagem em um contexto fronteiriço, conflitivo, que passa longe da construção de consensos nacionalistas patrocinado por políticas estatais dessa primeira metade do século passado. A chamada arquitetura chola, ou neo-andina, procura valorizar a cultura da comunidade aimara, da cidade de El Alto, ao mesmo tempo em que é atravessada pelas dinâmicas da globalização, a começar pelo status de celebridade que alcançou o arquiteto Fred Mamani, que é a figura de maior visibilidade. Os cholos são identificados como a população de ascendência indígena, predominantemente aimarás e quechuas, provenientes do altiplano boliviano e peruano, que migraram para as cidades.
né? Originalmente, essa denominação era usada para designar pessoas que tinham passado por ao menos um duplo processo de mestiçagem, né, no qual predomina o fator racial indígena, enquanto o mestiço seria o filho do espanhol ou do crioulo com o índio, o cholo, então, seria o filho do mestiço com o indígena, né, de acordo com a definição que foi dada pelo peruano o Inca Garcilaso de la Vega, ainda no início dos anos 1600, ou seja, e ele mesmo um dos primeiros mestiços que a história registrou, né? Então a palavra, assim como o termo mulato, originalmente tem uma designação racial muito pejorativa, era usada para se referir a um cachorro vira-lata, ou seja, sempre no sentido de desumanizar o fruto da mestiçagem. Não só por esse conteúdo depreciativo, mas pela ideia reducionista de uma mistura racial embutida na palavra, é que a Silvia Cusicanqui prefere o conceito Amaratite ao termo hispânico cholo. Mas, atualmente, no entanto, a identidade chola tem sido invertida, né? Esse conceito tem sido invertido e ostentado, inclusive, na Bolívia, como um emblema do orgulho e da ancestralidade indígena de parte dos bolivianos. Bom, uma cidade chola, que até os anos 80, El Alto até os anos 80 era um lugar de urbanização rarefeita, uma espécie de assentamento dos camponeses que chegavam do altiplano em direção a La Paz, que desde então apresentou um crescimento muito explosivo, a ponto de hoje ter uma população maior que da própria capital. E viver numa cidade como El Alto é possivelmente viver na fronteira descrita pela Ansaldúa. Os seus habitantes se comunicam cotidianamente em Aymara e Quechua, enquanto usam o espanhol para fazer negócios e para trabalhar. A localização da cidade é estratégica, mas ela não é a capital, ela é periferia. É um ponto de conexão que é interdepartamental, interprovincial e internacional. É um entreposto de conexão com o altiplano, com o Peru, com o norte do Chile. Tem no aeroporto internacional, o maior aeroporto internacional do país, o centro de gravidade da própria cidade. E esse crescimento rápido e à margem do cuidado estatal abriu espaço para a conformação de uma população extremamente politicamente organizada, né, que encontrou formas de gerenciar o território da cidade por si próprio, né, através de centenas de juntas vecinales, de grêmios, de sindicatos laborais, clubes de mães, clubes de jovens, etc. E é uma cidade que ganhou visibilidade como um palco principal dos conflitos da chamada Guerra do Gás, de 2004, que derrubou o então governo neoliberal do Gonçalo Sánchez de Losada e abriu espaço, inclusive, para a aparição da liderança indigenista do Evo Morales, a partir da qual se observou, então, uma revalorização do componente social indígena e a instituição de um Estado constitucionalmente plurinacional. E é nessa fronteira, então, marcada pela ascensão de uma burguesia chola, impulsionada pelas altas taxas de crescimento econômico que o país vinha experimentando, e que tem negócios em diversos países do mundo, como o Brasil, a China, a Argentina, que faz sentido, então, arquiteturas como essa do Fred Mamani. A sua retórica se baseia na busca de identidade a partir da recuperação de símbolos iconográficos da grande civilização pré-incaica de Tiwanaku, né, que fica próximo ali, a 70 quilômetros de El Alto, e do uso de padrões e de cores presentes no artesanato popular, nas roupas usadas pelas cholas, né, cuja indumentária por si só é uma síntese dessa mestiçagem, o chapéu borsalino de origem italiana, as mantilhas de origem espanhola, as saias polleiras multicoloridas adornadas com iconografias indígenas, ao mesmo tempo em que gera cenários de fantasia, né, assim, é uma arquitetura que é extremamente pragmática. Né? Em geral, são prédios privados de altura média, com comércio no térreo, salão de festas no primeiro pavimento, apartamentos de aluguel nos pavimentos subsequentes e, no topo, uma cobertura em forma de chalé, onde mora o dono, proprietário, de onde vem o apelido cholé. Diversas aproximações dessa arquitetura têm sido feitas a partir da conceituação venturiana de galpão decorado, é o mesmo de um caráter supostamente funcionalista que essa divisão tripartite apresenta,
Mas, na verdade, essa é uma arquitetura que se desenvolve por fora dos circuitos de pensamento teórico, seja norte-atlântico, seja latino-americano. É fruto de cruzamentos desse mundo iconográfico popular com imagens muito midiáticas, né, do confronto de um imaginário arraigado na tradição com a sugestão volúvel e volátil da reprodução infinita das imagens do mundo contemporâneo. Também é cruza e sobreposição de tempos e de lugares, né, na composição de fachada de dos prédios, símbolos como a chacana, que é a cruz andina, referências à abertura das asas do condor e a víbora, que é o símbolo da arte, os aimarás, são materializados em polietileno expandido, gesso pintado, vidro refletivo, chapas de alumínio composto que vem da China. O próprio projeto começa a ser feito no computador, mas é traduzido para os trabalhadores através de desenhos feitos nas paredes da obra, que via de regra a obra também começa com oferendas e pedidos de permissão à Pachamama no próprio terreno onde vai ser construído. Então, assim como El Alto, essa arquitetura foi construída pelo que eles chamam de contratistas, não por arquitetos. O que, junto ao fato desse alinhamento teórico e acadêmico, compõe os motivos principais pelos quais grande parte dos profissionais do campo sequer considerem isso como arquitetura. Os grandes salões de confraternização que representam esses salões fantásticos que o Mamani faz, eles representam uma espécie de transplante para o ambiente urbano de uma cultura rural festiva, que é baseada na reciprocidade e no orgulho das conquistas familiares, nas conquistas comunitárias, nas conquistas até individuais. E quando alguém é convidado para um evento, ele fica implicitamente encarregado de retribuir com outro evento. Então, ou seja, é uma cultura que gera também um circuito infinito de festividades, de negócios, onde as cholas dessa nova burguesia aimará exibem essas prendas que são obras de arte, e as fotos são do Tateu Aquinio, a maioria delas. Tá? Tem algumas que são minhas, mas a maioria são do Tateu Aquinio. E, diferentemente dos símbolos de identidade nacional modernos, que contaram então com uma presença forte do Estado, esses palácios andinos, na definição do Mamani, são, sobretudo, negócios. Fonte de renda para os proprietários, representações do poderio econômico dos cholos, né, como deixam evidente esses diamantes aí que aparecem incrustados nessas fachadas. O Mamani, ele não recusa o caráter decorativo dessa arquitetura, mas ele considera que é mais do que isso, porque se baseia na criação de uma identidade para a sua cidade, né, forjada não só, ou melhor, forjada não em edifícios simbólicos de instituições públicas ou religiosas, mas na proliferação desses palácios privados, multicoloridos, também conhecidos jocosamente como transformers. E em casos como esse, o nacional dá lugar, então, ao fronteiriço, o público ao privado, sem desconsiderar o potencial de representação coletiva e o peso que as políticas públicas certamente tiveram também na aparição dessa arquitetura. E assim, a questão é que, acima de toda qualquer valoração sobre a obra do Mamani, qualquer tipo de romantização analítica que possa ser feita, o fato é que o Mamani transcendeu as fronteiras do seu lugar de origem, sequer antes mesmo de sair do seu lugar de origem. E retomando o Lierno, para encerrar a incorporação da América Latina ao mundo ocidental, segundo ele, tem determinado uma constante, que é a sua segmentação e desintegração, ou, em outras palavras, a de um estado de perpétuo descalabro. E por isso caberia melhor considerar a integração destas culturas no atual processo de globalização como um novo estágio desse processo e não como uma condição radicalmente nova. Ou seja, cada uma dessas arquiteturas que eu mostrei aqui responde a diferentes temporalidades desse processo que ainda continua acontecendo.
Nesse contexto, segundo Lierno, pensar novas formas de identidade não só é possível, como é imprescindível, mas já não serão formas corporais sólidas, senão estados relacionais e contingentes. Em diálogo com Ansel Dua e com Kusikanki, diz que a diferença como identidade está na base desses novos estados, e o que lhe dá existência é justamente essa tarefa sempre aberta de constituir essa identidade. E o Miolo defende, então, a construção de um pensamento fronteiriço crítico como uma resposta epistêmica que busca alternativas ao pensamento eurocêntrico da modernidade, sendo uma noção crítica tanto do fundamentalismo europeu quanto do terceiro mundista. A partir daí, o Henrique Dussel também defende a adoção de uma estratégia que ele chama de transmoderna, na qual dialogam preferencialmente os pensadores críticos da periferia e dos espaços de fronteira, que não é moderno e nem pós-moderno, mas transmoderno, porque a localização do esforço criador não parte do interior da modernidade, mas da sua externalidade, ou melhor, como ele próprio diz, do seu ser fronteiriço. Bom, acho que é isso. Eu poderia, enfim, citar muitos outros pensadores, teorias, arquiteturas nessa narrativa aqui sobre a mestiçagem, né? Eu tinha inicialmente colocado o pensamento arquipélago do Glissant, mas, enfim, daria para citar muita gente, a Lídia Schwartz, o Alen Castro, gente nova, como a pedagogia das encruzilhadas do Luiz Rufino, né? A ideia de cruza do Luiz Antônio Simas, aprofundar em outros conceitos que dialogam com esses de mestiçagem. Mas, enfim, eu só queria mesmo encerrar dizendo que, para mim, estruturar essa aula foi mais do que um prazer, foi uma descoberta, um aprendizado imenso. Eu tive que mergulhar num assunto que, para mim, é tão polêmico quanto era desconhecido, pelo menos nesses termos que eu procurei analisar. E por isso mesmo é que eu gostaria que as questões que eu levantei aqui sejam entendidas mais como indagações mesmo, perguntas, do que qualquer tipo de certeza. Não é um ponto de vista fechado, mas é um ponto de partida para a gente começar a discutir. É isso, pessoal. Obrigado.